Olá, sejam bem-vindos ao programa Gestão Familiar. Hoje temos a presença de Marcos Andrade, terceiro diretor-secretário do Ciesp, e Vitor Razaka, diretor adjunto do Ciesp. Muito obrigado pela participação de vocês, sejam bem-vindos. Marcos, por favor, sua apresentação sobre o Ciesp, depois conversamos com o Vitor. Bom, Rica, muito obrigado pelo convite, está retornando aqui agora com um cenário novo, está lindo, né? Parabéns pelo um ano, né, de aniversário. E estou muito feliz de retornar aqui agora para a gente falar. Agradecemos o seu tempo. Para a gente falar um pouquinho do Ciesp, que é o Centro das Indústrias do Estado de São Paulo. O Ciesp está completando 90 anos agora. Olha. É incrível, né? Foi fundado em 1928, foi uma iniciativa dos empresários na época, num processo de industrialização muito forte do Estado de São Paulo, né? Para você pensar na primeira década do século passado lá, a gente tinha 350 indústrias. E aí na segunda década, depois da Segunda Guerra, com todos os problemas de importação, nós tínhamos mais de 4.000 indústrias no estado de São Paulo. Isso já em 1920, né? E aí em 28, né, o Francisco Matarazzo, o Hermílio, Street, Laffer e Antônio Devisati, mais alguns, né? Pequenas empresas naquela época. Não, são os líderes, né? Os líderes da industrialização paulista e do Brasil, né? Se juntaram numa associação para poder difundir essa ideia da industrialização, da importância, né? E a gente sabe que todos os países que foram bem-sucedidos tiveram um processo de industrialização forte, né? A indústria gera empregos de qualidade, gera tecnologia, ela é realmente uma ponta, né? Hoje a gente fala muito de indústria 4.0, é o que faz a tecnologia avançar, né? Você pega as cadeias de industriais, né? Geram muito emprego, geram muito... né? E assim, não são só as grandes têm um papel de liderança, mas tem toda uma cadeia, né, de pequenas empresas, né, pequenas e médias empresas, indústrias, que fazem esse suprimento, que são super importantes. Deixa eu só te fazer uma pergunta, para você explicar o que é a indústria 4.0, porque talvez algum nosso telespectador não saiba, se você puder explicar, fazendo um favor. A indústria 4.0 é aquela indústria hoje que aproveita a tecnologia, né, para melhorar a sua produtividade. Então é aquela internet das coisas, as máquinas que se conversam, robotização, a manufatura aditiva, que são as impressoras 3D, né? Toda uma inteligência da tecnologia aplicada ao processo industrial. Então essa é a tendência que você realmente utilize toda essa inteligência, os processos de manufatura, para você ter uma indústria mais eficiente, né? Então e a gente está trabalhando muito firme nisso, para trazer a indústria, né, principalmente a indústria paulista. O Ciesp está trabalhando bastante com SESI, Senai, em muitos seminários e workshops, para poder fazer essas indústrias realmente aproveitarem essa tecnologia para se tornarem mais competitivas, né? A gente sabe que a indústria, a gente compete com o mundo, não é só aqui com a nossa casa, né? Então isso é muito importante. E acho que isso assim, eu sou um fã do Ciesp. Né? Eu sou, assim, e vou te dizer que o meu início foi um início, assim, forçado. Eu tinha um tio que participava e eu falava, vocês não fazem nada, vocês não fazem nada. Aí sobrou. Aí ele falou assim, você é um crítico que não conhece, você entendeu? Você tem que ir lá na entidade para você conhecer. Eu vou lá fazer o quê? Só tem gigante, só tem empresa grande. Né? A minha visão, né? Talvez seja a visão de alguns outros empresários menores no estado inteiro. Eu tenho certeza de que ainda muita gente pensa assim. E a minha visão, e não posso nem criticar, porque a minha visão era essa. Né? E meu tio falou assim, olha, você é o seguinte, Marquinho, você não critica mais nada até o dia que você for lá. Eu vou ver uma próxima reunião que tem do núcleo de jovens empreendedores e vou te inscrever e você vai. E se você não for, nunca mais você abre a boca para falar disso aí. Foi intimado. Você entendeu? Aí eu falei assim, eu vou, mas só vai ter lá uns puta gigantes, né? Umas empresas enormes, e eu vou lá, né? Sou uma empresinha pequenininha que faz manequim, né? O que eu tenho que fazer? Mas eu vou só para poder depois criticar, te perturbar. Aí fui, encontrei um monte de jovens empreendedores, de empresas de todos os tamanhos. De todos os tamanhos, tinham os mesmos problemas e aflições que eu tinha, você entendeu? Super me identifiquei. Fiquei no grupo, acabei coordenando o grupo uns anos depois, quando eu era jovem. Hoje temos um coordenador do NJE. Antes de ser jubilado, fui coordenador do núcleo. E realmente foi incrível. Então o Ciesp, ele tem essa característica, né, que é muito importante, que eu acho que é o networking. Eu sempre costumo dizer que o empresário é o melhor amigo do outro empresário.
né? Porque você aprende pelas experiências dos outros sem ter que cometer. Você, nas empresas familiares, você sabe que só muda o endereço, né? Sim, o resto... Independentemente do tamanho, mas os problemas, na maioria das vezes, são os mesmos. Então, quando você tem essa oportunidade de conversar, de trocar experiências, você aprende muito. Então, esse eu acho que, independente de você ser jovem, de você estar mais tempo na indústria, quer dizer, toda reunião que eu vou, quando eu faço esse networking, quando eu encontro pessoas, falo, e aí, como é que está o seu negócio? Como é que tá? Ah, importei uma máquina, não importei, fiz uma máquina, desenvolvi uma tecnologia, olha isso aqui, você já fez... Assim, eu aprendo muito. Então, assim, nunca vendi um manequim para ninguém lá. Mas... O aprendizado é o melhor de todos. Você entendeu? Mas acontece o seguinte, por exemplo, o meu negócio no México, hoje a minha empresa tem uma unidade no México, que tudo que eu aprendi com um colega lá que já tinha feito esse caminho. Do próprio CS. Do próprio NJE. NJE. É, até do NJE. Logo mais vamos falar sobre NJE. E ele tinha aberto uma empresa, então ele me apresentou o contador, me apresentou o advogado, me apresentou todo o caminho das pedras. Então você imagina o que isso facilitou a minha vida. Você entendeu? Então fui pro México com ele, com esse amigo. E aí, que encontrei lá, e assim, fiz grandes amigos. Eu tenho grandes amigos hoje, muitos dos meus melhores amigos são lá do CIESP. Então, assim, você tem a questão do relacionamento, que é muito importante. É fundamental hoje em qualquer lugar. Você tem a questão da representatividade. Né? Assim, a gente tem que entender, né, que o nosso país, infelizmente, ainda é um país muito hostil ao empreendedorismo. Né? E a pequena empresa, quando você tem uma pequena empresa, até uma média empresa, você como empresário, você cuida do RH, você cuida da venda, você cuida da compra. Você abre e você fecha. Né? Exatamente. Né? E assim, e ainda tem todos os problemas que são de representação política. Você tem lá os caras da companhia de energia elétrica da sua região, suprimento de água, licenças diversas, né? Problemas da prefeitura, até de recolhimento de lixo, ou então de ônibus para os seus funcionários, não sei o quê. Quem que faz todo esse trabalho? Localmente, o CIESP ele tem 42 regionais no estado de São Paulo. Você entendeu? Então, você imagina o seguinte, em cada grande cidade, eu sou lá de Avaré, minha fábrica está em Avaré, tem um núcleo lá em Botucatu. E o diretor do CIESP, se eu tenho algum problema institucional, eu falo com o diretor do CIESP, ele tem acesso ao prefeito, ao secretário, não sei o quê. Então, ele intermedia, né, esse relacionamento institucional. Então, tem esse papel da representatividade que é muito importante. O CIESP ele dá um apoio ao pequeno e médio que ele não teria. O CIESP vem aos seus associados para ajudar nisso. Consegue então fazer esse intermédio, né, trazendo essa demanda do pequeno, do médio. O Vitor é de Bauru também, está então, aqui. Né? Deixa eu aproveitar então, Vitor. Você é do NJE. Perfeito. Seja bem-vindo ao programa. Obrigado. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre o NJE, fale da sua empresa. Perfeito. E depois uma pergunta que eu vou deixar a vocês dois. Qual a importância da governança corporativa para o crescimento e perpetuação das empresas? A importância da sucessão, que vocês falassem isso, porque, pelo que eu vi, acho que 99% das empresas do CIESP são familiares, né? Inclusive a sua. Então eu queria que você falasse um pouquinho do NJE, explicasse ao nosso telespectador, NJE, e falasse sobre você um pouquinho. Bom, eu sou de Bauru, como o Marcos disse, também comecei pelo CIESP por um caminho parecido com o do Marcos. Fui em uma palestra, tive a oportunidade de conhecer um grande, acho que era o Paulo Kakinoff, na época estava... que é o presidente da Gol. Estava na Audi. Na época, assisti a palestra dele lá. Achei aquilo o máximo, né? A oportunidade, aquele auditório cheio, com vários empresários, jovens como eu. E depois, acabando aquilo, rolando aquele networking e a gente trocando um pouco a experiência, vendo aqueles assuntos. E aí eu comecei a me aprofundar um pouco mais sobre esse grupo e ver que o CIESP tinha uma capilaridade enorme, né? Porque eu tinha que sair de Bauru para vir a São Paulo ver isso e de repente a gente tinha a oportunidade de levar isso para Bauru, São Paulo ou para umas dessas 40 unidades que nós temos. Então, aí eu aprendi um pouco mais sobre o NJE, no Núcleo de Jovens Empreendedores, né? Que também foi visto a importância dele, a presidência viu que ele era tão importante que hoje ele é uma diretoria dentro. E desde então, a nossa grande função é achar líderes, né? E desenvolver esses líderes, fazer com que realmente eles tenham um impacto social, empresarial e até um pouco político, né? De certa forma, um empenho com isso, para que realmente consiga trazer inovações, vantagens, ações de impacto.
E essa capilaridade e essa possibilidade que o CIESP traz é um diferencial muito grande, né? Então o Paulo, que é de Botucatu, que é hoje o coordenador do nosso núcleo lá, ele fez um congresso ano passado onde ele levou diversas personalidades grandes para Botucatu, que às vezes são regiões que não estão tão próximas daqui, não tem essa mesma oportunidade. Então o NJE trabalha com isso, né? Pegando essas informações que às vezes ficam restritas aqui, fazendo com que isso chegue nos diversos núcleos que nós temos pelo nosso estado. E ele te permite algumas experiências fantásticas, né? Então eu tinha lá meus 22, 23 anos e inserido em um ambiente, né, CIESP, né, todo aquele ambiente interno, e eu de camiseta polo, né, calça jeans. Então e aí depois nos jantares, almoços, você aprende também a se portar com grandes executivos, né? Ou a ter projetos como alguns eventos com startups que nós fizemos. Então ele te põe à frente de projetos e situações que fogem um pouco do seu comum. Então te permite experiências muito ricas, né? Deixa eu só... Uma das coisas que a gente enxerga a dificuldade, que o empresariado fundador, ele costuma frequentar sindicatos, uma série de outras coisas. Além da sucessão, que é uma dificuldade, eles têm a dificuldade com que os seus sucessores, você é uma exceção, que você está lá, ele talvez, mas a maioria é que os pais sentem que os filhos não querem participar de sindicatos, uma série de outras coisas, existe essa dificuldade. E eu queria que você falasse sobre isso e sobre a parte da importância da governança para a gente poder, dando continuidade ao nosso bate-papo aqui. Eu acho o seguinte, a questão do associativismo, né? Assim, o CIESP, para você ter uma ideia, é uma das maiores entidades empresariais do mundo. Nós temos cerca, eu não sabia. Nós temos cerca de 8 mil associados, né? Fundamentalmente no estado de São Paulo, empresas industriais e afins, né? Que dão suporte. E eu acho que isso, eu acho que é uma grande realização, porque a gente não tem mesmo essa cultura associativista, não é? Normalmente a gente se associa quando tem um problema e aí consegue resolver aquele problema e não explora. Um dos trabalhos que a gente faz muito forte é demonstrar para o nosso associado o valor de você ser associado. Explorar isso. Porque também tem o seguinte, né? Eu posso, né? Tem uma mina de diamante lá. Se você não for lá dar umas picaretadas, não vai sair nada. Então você tem... Uma parte é a sua, né? Nossa empresa é associada há quase 40 anos. Mas só fui participar mais depois que eu levei essa chamada do meu tio, né? Aí eu vi e falei assim, nossa, realmente, olha só, oportunidade. E eu entendo que participar do CIESP trouxe competitividade para a minha empresa, trouxe oportunidades de negócio. Acho que é um trabalho de conscientização da diretoria do CIESP. Eu acho que às vezes é um trabalho seguinte, às vezes depende do momento da empresa. Sim. Então, às vezes, o pai ele já está passando coisas para o filho e ele está nesse momento mais associativo, né? Mas é importante também que ele permita que por exemplo, através do NJE ou de outras atividades, que haja como que eu te diria? Uma oxigenação, né? Uma oxigenação. Porque se você fica só na sua empresa, porque hoje tem muita informação, né? Você põe lá no Google, você tem... Mas a informação de qualidade, a informação que a gente fala, a informação curada, a informação que é, né? Que não é fake news, sim, né? Como diria o Trump, né? A gente tem que buscar aquela informação, né? E essa informação, quer dizer, de qualidade, você obtém principalmente quando você tem a referência de quem estuda o assunto. Isso a gente tem grandes especialistas dentro da entidade, né? E tem o seguinte, tem o aspecto prático também. Então você tem o cara que já utilizou aquela informação. Então, por exemplo, puxa, será que a indústria 4.0 é para mim? Fala assim, eu faço manequins, eu tenho robô para pintar os meus manequins. Você entendeu? Já tenho alguns anos. Eu tenho a digitalização. Eu imprimo manequins com impressora 3D. Você entendeu? Então eu fui buscando, falei assim, é uma pequena empresa, né? A gente fala que a gente é pequeno metido a grande. Né? Marcos, deixa eu só te cortar um minuto, nós estamos chegando no fim do nosso programa, sabe? Beleza, é tempo, infelizmente. Passa rápido. Desculpa, você é um cara que eu gostaria de ter, já é a segunda vez que você vem, se Deus quiser vai vir a terceira. Nós vamos falar sobre Clube de Conselheiros. Queria que você desse suas considerações finais, o Vitor também, para a gente poder
encerrar o programa, você me desculpe, mas Imagina. é que faz parte. Acho importante só que a gente, né, tenha passado Sim. aqui uma informação que seja útil. Tanto que o tempo, você vê que foi curto, não deu. Rápido, né? Quando o papo tá bom, acaba rápido. Mas eu acho que é o seguinte, realmente a gente trabalha muito, principalmente nas empresas familiares, de torná-las mais competitivas e que elas tenham perenidade. E isso a gente faz através dessas ferramentas, né, de capacitação e de informação, e ajudando a desenvolver as lideranças, né, para dentro da indústria, para que eles possam ser melhores sucessores, possam ser líderes nas suas comunidades e líderes da indústria. Né? Então você vê que muita gente hoje que está na diretoria da entidade veio do NJE e esse é o nosso papel. Vitor, seu encerramento, por favor. Bom, obrigado por essa oportunidade e eu vejo também o CIESP como um gráfico aí, uma evolução nessa parte da profissionalização da empresa, em que ele permite ir chegando, né, ao ponto da governança realmente, que seria a cereja no bolo ali. Beleza. Eu vou te fazer um convite, se você aceitar, fazer um programa só sobre NJE. Poxa, será se um você prazer. aceitar, você traz mais um parceiro seu. Será um prazer. Vamos marcar para gente, eu acho que o tempo é curto, mas um programa só sobre NJE vai ser bom. Seria fantástico. Se você quer ver este e outros programas, veja pelo nosso site e até a próxima. Muito obrigado.